Graças a Deus, irmãos. Amém. Que bonito, de primeira. Assim é legal. Estão bem? Bem? Bora para o nosso segundo dia de estudos. Terceiro, né? Segundo desse tema aqui da Bíblia. Oi. Tá, o pessoal que faz parte do nosso grupo de edificação, os slides das duas aulas já estão disponíveis lá, tá bom? Para vocês poderem acompanhar também. Vamos orar então para começar? Bora? Bora então. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, por mais um domingo em que a gente está aqui na Tua casa, reunidos para aprender da Tua palavra, para aprender daquilo que o Senhor tem para dizer para a gente, Pai. Que a gente possa estudar, aprender, guardar no nosso coração, Pai amado, que seja útil para a gente nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente precisar falar do Senhor, que a gente se edifique, Pai. Nos ajuda, nos ensina. Esteja conosco nessa aula, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, a gente estava falando sobre a Bíblia, certo? Semana passada a gente começou a falar sobre a Bíblia. Contamos um pouquinho sobre como ela foi escrita, né? Sobre os autores e tudo mais. E hoje a gente vai continuar da página 19, tá? Página 19, que fala do segundo tópico deles aqui, né? A Bíblia é um livro de religião. Só recapitulando, o livro é Os Fundamentos da Nossa Fé, de Herschel Hobbes. A gente está na página 19, tá bom? Quem tiver aí, pode acompanhar. Então, o capítulo fala o seguinte, que a Bíblia é um livro de religião. Fui pesquisar um pouquinho sobre religião, né? E tem algumas divergências de autores, né? Sobre o termo, de onde ele veio e tudo mais. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que o religião a gente pode dizer que é respeito. Isso eu achei muito interessante porque quando a gente tem isso de se religar, né? Como falei, alguns autores dizem que tem a ver com isso do religare, né? De se religar a Deus, né? Ou de se religar a alguma divindade, né? Que é o mais generalista do termo, né? A gente tem respeito por isso. E a Bíblia ela nos ensina a ter respeito por Deus. Por quê? Porque ela fala sobre as coisas de Deus. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Som. Ela nos ensina sobre as coisas de Deus. E nos ensina a ter respeito pelas coisas que Deus nos mostra. E também mostra o respeito de Deus para conosco também, né? Porque para entregar o filho dele para a gente, quer dizer que ele gosta muito da gente, né? Sobre a Bíblia, ela fala sobre aquilo que o homem precisa ouvir, e não aquilo que ele quer ouvir. A gente sempre diz que a gente se identifica com a Bíblia, né? Os cristãos, eles se identificam com a Bíblia. E esse é o mais legal de todos, porque a gente tem que entender a Bíblia e ler ela para entender aquilo que Deus quer que a gente faça. Seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como nos céus. Às vezes a gente quer uma coisa que Deus não está dentro da vontade de Deus, e quando a gente lê a Bíblia a gente entende que o que precisa ser feito é o que está dentro da inscrição dela. Tudo bem? Bem? Beleza. A Bíblia fala sobre a redenção. Redenção é voltar para Deus. E a gente consegue ver isso do Gênesis até o Apocalipse, né? Então, a história central da Bíblia é essa. Falar sobre como o homem se perdeu, lá no início, né? Ele foi feito e se perdeu. E como ele consegue voltar para Deus, voltar para a presença de Deus. Então ela fala da queda, né, desse projeto da redenção. Lá na criação, né, quando o homem ele come do fruto da árvore da vida e ele é separado de Deus. E falar da restauração desse elo que é feita em Jesus, quando ele morre lá na cruz. Vamos ler em Romanos 1:18. Romanos 1:18. Quem pode ler? Romanos 1:18. Quem lê?
1:18. Maravilha. Gálatas 1:3 e 4. Gálatas 1, versículo 3 e 4. Quem pode? Isso. Então aqui, mostra que Deus ele odeia o pecado, mas que ele ama o pecador, tá? Isso tem a ver com o projeto da redenção, né? Deus ele não gosta do erro, né? Ele repudia o erro, mas aquele que errou ele ama, desde que ele se arrependa e faça parte desse projeto da redenção. Tudo bem? Tudo bem até aí? Claro, sim. Lembra que é aula, tá, gente? Pergunta, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, depois a gente descobre, tá? Pode interagir, tá bom? A Bíblia fala da história de Jesus desde o verbo, né? Desde quando ele era a palavra, lá na criação também, né? Façamos o homem à nossa imagem, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então fala da história de Jesus, desde quando ele era o verbo, a palavra, até quando ele morre, quando ele vem à terra encarnado e morre. Fala também da segunda vinda de Jesus, né, quando a gente vê lá em Apocalipse, e ele também fala, né, que ele volta, que ele vai voltar, e fala do acompanhamento de Deus com a gente, que é o Espírito Santo, que está todo dia com a gente. Então isso é bem legal. Nesse projeto da redenção, a gente percebe que nunca está sozinho, porque Jesus está com a gente desde a criação. Quando a gente aceita Ele, a gente começa a fazer parte desse processo da redenção. E vai caminhando até a gente chegar lá no céu. Tudo bem? A Bíblia também fala do plano redentor. Então ele explica como ele vai fazer isso, né? São escolhas que Deus faz, né? Eu vou ler aqui na página 19, no terceiro parágrafo. A Bíblia nos diz qual o propósito ou plano redentor de Deus na história da humanidade. Fala-nos da escolha de Deus de um homem, está lá em Gênesis 12, que é Abraão, né? Fala da escolha de uma nação, está lá em Êxodo 19, de Israel. Fala da encarnação de Deus em sua obra, João, como a gente falou agora, né? João 1. Da escolha que Deus fez de um povo, mediante Jesus, por meio do qual o seu evangelho de redenção é pregado a todo mundo, até o fim do mundo. A Bíblia promete a vitória aos seus mensageiros na restauração das condições do Éden. Então esse é o objetivo, né? A gente ter a religação com Deus e retornar a ser como no Éden, quando a gente conseguia ter face a face, né? Com Deus, tá? Tudo bem até aí? Sim? Do mesmo modo que ela fala da redenção, ela também fala do juízo. Tá? E aí é a parte mais, né? Mais pegada do negócio. Então a Bíblia fala da justiça, ou do julgamento, de tudo o que existe. Eu marquei algumas coisas aqui, alguns pontos, né? Então a Bíblia fala sobre o juízo, sobre Adão e Eva, fala do juízo sobre Caim, sobre a geração de Noé, quando é construída a arca, fala sobre o juízo no povo egípcio, lá naquela parte das pragas, né? Fala do juízo sobre Moisés, quando ele fere a pedra em vez dele falar com a pedra. Fala do juízo sobre Davi, quando ele mata o esposo mata o Urias, né? Para poder ficar com a mulher dele. Fala do julgamento de Israel como povo. Fala do julgamento de todas as nações. E fala do julgamento final. E isso aqui é muito interessante também, como eu disse lá no começo, porque a gente tem uma identificação com os personagens da Bíblia. E a gente entende que se o juízo de Deus está sobre essas pessoas que estão relatadas aqui, né?
que foram pessoas escolhidas para serem nomeadas, contadas as histórias dentro da Bíblia, a gente pode se identificar com essas pessoas e entender que o juízo também virá para a gente. Então, do mesmo jeito que a gente tem as bênçãos de Deus, através da Bíblia, né? Através de como Deus deixou falado para a gente também tem o juízo. Então, a gente tem os bônus e os ônus, né? Ainda bem que a gente tem Jesus, né? Para nos advogar, mas é isso. E aí a gente percebe que mesma coisa que aconteceu com eles, pode acontecer com a gente. Tá? Então, a Bíblia é clara nisso também, tanto na redenção, quanto no juízo. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Colocações? Não? Terceiro ponto. A Bíblia fala sobre os nossos deveres como filhos de Deus. Tá? A Bíblia, ela é a nossa lâmpada, né? Então ela é aquilo que ilumina o nosso caminho. Ela serve para nos ensinar e para nos doutrinar, ou para nos instruir, né? E quando a gente fala de doutrina, a gente não está falando sobre regras de ministérios, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre como ser um cristão segundo a vontade de Deus, né? Cada denominação tem as suas regras internas, né, o seu regimento interno, né? E a gente obedece porque a gente está em conformidade com aquilo que a gente acredita que aquela igreja está debaixo da autoridade de Deus. Mas aqui, quando a gente fala da Bíblia, a gente está falando sobre os regimentos que vêm de Deus, né? Se a gente segue esses ensinamentos, essas regras que vêm de Deus, a gente caminha para a perfeição, né? Ou até como é o nosso slogan aqui, né? No caminho da excelência, a gente caminha para isso. Não que nós somos perfeitos e nem excelentes, mas nós tentamos e caminhamos para isso porque nós estamos seguindo a palavra de Deus. E as boas obras que nós praticamos no dia a dia são a consequência de nós entendermos esses deveres que nós temos mostrados pela Bíblia. Tá? Essa parte da lâmpada, eu ouvi uma pregação essa semana, faz umas 3 semanas mais ou menos, né? Que ilustra bem isso do caminho, de como que a gente entende a instrução de Deus. A gente tem no céu 2 pontos que podem guiar a gente, né? Isso falando astronomicamente, né? No hemisfério sul a gente tem o Cruzeiro do Sul, né? Que são um conjunto de estrelas, né? Uma estrela, e a ponta desse Cruzeiro do Sul, ele sempre aponta para o sul. No norte, parte de cima do globo, a gente tem a estrela polar, que ela indica o norte. E Deus deixou 2 estrelas para nos guiar durante a noite, para a gente não ficar perdido. Porque Deus quer que a gente nunca esteja perdido. A gente sempre olha para cima e vê a direção. Quando ele compara essa ideia de lâmpada, né, aqui, a lâmpada que ilumina o nosso caminho, é mais ou menos por aí que está sendo ilustrado. A gente olha para a luz, né, que é a palavra de Deus, e essa luz nos guia rumo à direção certa, para que a gente não se perca. Entenderam? Aquela passagem que fala, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É isso. É aquilo que traz a luz para que o caminho seja claro, né? E o legal é que assim, a lâmpada, ela não ilumina tudo, né? Ela ilumina perto. A gente precisa estar perto dessa luz, né? Enxergar essa luz, para poder caminhar conforme aquilo que Deus quer. E para a gente poder fazer, para a gente poder entender como que o caminho nosso é iluminado, a gente precisa estar perto da luz. E como que a gente fica perto da luz? Lendo a palavra de Deus. Tudo bem? Sobre os deveres nossos que a Bíblia nos mostra, a gente pode elucidar o Sermão do Monte. A gente chama até ele de carta magna, né? Ou a carta maior, que nos diz exatamente como nós devemos caminhar. Se a gente pegar o Sermão do Monte e estudar ele, a gente consegue viver como cristãos a vida toda, né? Se a gente só tivesse o Sermão do Monte, já estava suficiente.
porque ele já é um resumo de tudo isso que a gente precisa fazer para sermos iguais a Deus. Tudo bem? Beleza? A Bíblia também fala com a gente sobre autoridade, tá? Durante a leitura da Bíblia, durante a construção da Bíblia, né, desde o início até ela ficar completa, a gente vê que Deus se revela aos poucos. A gente entende um pouquinho de Deus no Gênesis, entende no Êxodo, Levíticos, né? Assim vai. Apesar da Bíblia não estar numa ordem cronológica da escrita aqui, né? A ordem da história contada por Deus, ela está aqui. Então a gente entende que Deus vai se revelando aos poucos. Aí ele fala, vai virar o Messias, virá alguém que trará a luz, virá alguém que guiará, virá alguém que libertará o povo. Aí ele vem e liberta. Né? E ele fala, agora eu vou e deixo alguém com vocês que vai cuidar de vocês até que eu volte. Então ele vai se revelando aos poucos. Né? E é nessa etapa que nós estamos hoje, que é a etapa do Espírito Santo, que está com a gente até que a gente vai encontrar Jesus ou que ele vem encontrar a gente. Né? Se ele vier antes. Né? Espero que ele venha antes. Né? Aqui também isso aqui é legal. O Novo Testamento é o único credo cristão. O que é credo? Vocês sabem? Não é nojo, tá? Né? Vai que... é uma barata. Não é isso. Oi? É crença, exatamente. É uma profissão ou confissão de fé. Né? Então, assim, quando a gente fala que é cristão, a gente está confessando que Jesus veio, Jesus morreu por nós, ressuscitou, e que em breve virá nos buscar. Né? Então a Bíblia, a gente fala o Novo Testamento, mas a Bíblia inteira a gente considera que é a nossa profissão de fé. Então se a gente crê, confessa e professa, né? Confessa de acreditar e professa de falar sobre a Bíblia, a gente tem que saber dela e caminhar segundo ela, tá? E isso não é passível de não errar, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo, a gente não vai errar. A gente vai errar pra caramba, tá? Mas é assim, a gente errar é aprender com erro, ler a Bíblia e continuar. Tudo bem? Beleza? Próximo ponto fala sobre a exatidão da Bíblia. Os manuscritos que foram encontrados durante todo o período de construção da Bíblia, etc. e tal, eles confirmam tudo o que foi escrito. A Bíblia, ela confirma datas, ela confirma reinos, confirma acontecimentos. Acho que o mais recente, se eu não me engano, ele fala aqui do pergaminho do Mar Morto, né? Vocês chegaram a ver essa exposição? Não? Acho que foi em 2004, ela veio na Pinacoteca de São Paulo. Eu fui lá ver, né? Esse papel, mó legal, né? É tipo isso, assim, sabe? Uns pedacinhos de papiro, assim, ó. Né? Tava na exposição vários pedacinhos, né? E aí, esses pedacinhos de papiro são as inscrições que a gente fala, né? Dos rolos e tudo mais. E essas inscrições aqui confirmam coisas que aconteceram nas épocas datadas, né? E tudo, quando os arqueólogos, né, os geógrafos, tudo mais, eles estudam, encontram sítios em que existiam povos, ou existiam culturas, e eles vão estudar, essas culturas todas batem com relatos bíblicos. Né? Existe até uma grande, assim, academicamente, né? O pessoal falava assim, a Bíblia não é fonte de pesquisa, né? Ela não é uma fonte confiável de pesquisa, né? Eles falavam, né? Porque foi o homem que escreveu, né? Todo livro foi o homem que escreveu, né? Enfim, é uma perseguição besta, né? Que existe aí, né? Besta não, né? Tem sentido, mas tudo bem. Mas se você pega os fatos históricos que aconteceram aqui, eles batem com a história. Então, e aí? E aí? Como que não é um livro confiável? Né? Esqueci de procurar isso para vocês. Teve um estudo que eu vi uma vez, acho que no National Geographic ou no History Channel, uma coisa assim, né? Eles estavam fazendo o relógio do mundo, né? O relógio. E eles estavam voltando, e eles perceberam que faltava um dia, assim, tinha um dia a mais na história do mundo, né? Que bate com a passagem do sol que para o povo poder guerrear. Entende? Então, assim, é muita coincidência, né? É muita coincidência, né? Aí também no sol também tem uma história legal, mas depois eu conto. Tudo bem até aí? Tá?
Então, assim, por que a gente está falando sobre isso da confirmação, né? Porque quando a gente faz trabalhos científicos ou quando a gente vai estudar para dar aula, coisas do tipo, a gente pesquisa em fontes confiáveis, né? Na saúde, a gente fala que é a minha área, né? A gente fala que são os artigos científicos. Então, são publicações de pessoas que estudaram e a gente se baseia nelas para poder fazer as teses, né? Então, vou fazer esse tratamento porque teve um estudo tal ano que trouxe resultado. Né? Vou falar sobre esse assunto porque tem 20 autores que falam sobre isso e todos concordam sobre o mesmo tema, né? E a mesma coisa quando valida a Bíblia. Porque se todos os manuscritos da época lá, né? Das épocas que foram encontrados, se os sítios arqueológicos, se os achados batem com o que está escrito na Bíblia, então eles validam o que está escrito, tá? Tudo bem? E uma coisa que é legal disso aí, de falar sobre essa exatidão da Bíblia. A ciência, conforme ela vai avançando, ela vai mudando, né? Então hoje a gente acha isso, teve uma nova descoberta, então a partir de agora a gente acha isso. Teve uma outra descoberta, a partir de agora a gente acha isso. E aí a ciência vai se mutando com o tempo. Já a Bíblia nunca muda. Ela falou uma coisa há trocentos anos atrás, se você lê hoje essa coisa é igual, tá? Então essa é a diferença da ciência para a Bíblia, tá? Tudo bem? Oi. Fala bem alto. O interessante é que assim, hoje, nos nossos dias atuais, muitos, inclusive alguns religiosos, tentam adequar a Bíblia à ciência atual. É o contrário. A própria ciência tem que ir se adequando ao que está escrito, porque a Bíblia do mundo. Está escrito, está escrito. Uma coisa que o autor do livro cita, né, até está no slide, né, por exemplo, 10 ou 15 cópias de autores clássicos, antigos, gregos, só tem 10, 15 cópias. A Bíblia tem milhares, só no Novo Testamento não sei quantos mil exemplares tem. De repente você pode pensar, poxa, mas são mais de 1.500 anos de história da Bíblia, será que uma cópia não está diferente? Não, os escribas eles copiaram da mesma forma do original. Isso foi provado lá nos manuscritos do Mar Morto. Em 1947, quando se descobriu esse manuscrito, provou-se, principalmente o rolo de Isaías, que estava inteiro, se provou que ele estava corretamente escrito da mesma forma que os antigos. Então, não tem como negar que a nossa escritura ela tem uma autoridade incrível. Né? Porque assim, você vê que ela sobreviveu à tradição oral, né? Então, o que foi falado de pai para filho, nas famílias, continua a mesma coisa. E os escritos continuam a mesma coisa, né? Não tem adaptações, né? Nessa escrita dos originais, né? Vamos chamar assim. Muito legal isso aí, tudo bem? Tá? E aí é comprovada, a Bíblia é comprovada pela experiência nossa de cada dia. A gente vive, e aí acontecem as coisas e a gente fala assim, ó, na Bíblia está falando sobre isso. Então até hoje, a Bíblia é comprovada, né? Ela é posta à prova e comprovada todos os dias. Porque a gente vê e fala, poxa, mas estava lá escrito isso aí? Ó, a gente vê agora, né? Vê as profecias aí acontecendo, né? Está acontecendo guerra, pô, estava escrito lá. Aconteceu tal coisa, aí está escrito na Bíblia. Aconteceu outra coisa, está escrito. E no nosso dia a dia também, né? Tudo bem? Beleza? Está aí? Sim? Aí eu peguei algumas curiosidades para a gente ver sobre a Bíblia. Eu fui pesquisar como a Bíblia chegou até nós, que é aquela parte que eu falei para vocês que eu ia explicar mais hoje, né? Então foi assim, através de um longo processo de milênios, com a tradição oral, como eu acabei de falar para vocês, então, falados de pai para filho nas famílias, né? Escrito nos papiros, que é aquele lá que a gente mostrou, esse daí, certo? E cópias feitas por escribas, por monges, né? Por pessoas que estavam dispostas a copiar, né? Copistas, né? Que a gente chama, né? Pessoas que estavam copiando a Bíblia para poder ter mais exemplares, certo? Ela foi escrita em hebraico, aramaico, grego, né? E foi preservada e traduzida ao longo dos séculos. Então a gente tem a tradução oral, os manuscritos, e a tradução e a impressão.
que foi daquele último tópico que eu falei semana passada, né? Quando os mais atuais começaram a copiar a Bíblia, traduzindo e também conseguindo imprimir, né? Quando teve o advento da imprensa, certo? Aí eu fui pesquisar quais foram as traduções, né? A história das traduções. Aí se eu estiver equivocado, o pastor me ajuda aí. Tá? Então aqui, ó, segundo os estudos que eu pesquisei, está assim: século 3 a.C. teve a Septuaginta, certo? Que foi a primeira vez, ela foi traduzida do hebraico para o grego koiné. E ela foi realizada lá em Alexandria para judeus que já não falavam mais o hebraico. Nesse daqui da Septuaginta tem um negócio legal que eu não sabia também, quando eu pesquisei. Septuaginta vem do 70, quer dizer 70 em latim, certo? Foi o rei Ptolomeu II Filadelfo, solicitou a tradução para a biblioteca de Alexandria. A história conta que foram 72 sábios judeus, 6 de cada tribo, que eles trabalharam de forma independente e as traduções ficaram iguais. Então esse é mais um fato interessante, né? Se eles não estão conversando e está igual, né? É mais um fato interessante. Depois veio a Vulgata Latina, foi no século IV, 382 depois de Cristo já, tá? Traduziu a Bíblia para o latim, que era a língua vulgar, ou seja, a língua do povo, né? A língua mais fácil, ou comum, né? E ela se tornou o padrão oficial da Igreja Católica por mais de 1000 anos. Então primeiro foi a Septuaginta, depois a Vulgata Latina, tá? Aí no século XIV vem aquela que a gente falou semana passada, que em 1384 foi a Bíblia de Wycliffe, que ele traduziu manualmente para o inglês, certo? Quando ele começou, aquela lá que o pessoal dava os carros de feno, pagava para poder ter a Bíblia. E já no século XVI, com a imprensa, teve a Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro impresso usando a Vulgata. Tá? Então foi a primeira impressão da Bíblia que existiu. E em 1522 teve o Martinho Lutero, que traduziu o Novo Testamento para o alemão, focando na compreensão do povo. Então foi mais uma tradução para que o povo tivesse acesso às escrituras diretas, né? Em 1611 foi a King James, que a gente também falou na semana passada, que é a tradução mais influente na língua inglesa. Já no Brasil, a gente teve, no século 13 e 14, o Dom Diniz e Dom João I de Portugal, que eles traduziram trechos isolados de Gênesis e Salmos. O João Ferreira de Almeida, que é o que a gente conhece como a tradução que a gente usa hoje em dia, né? Ele foi a figura central da Bíblia em português. Ele publicou o Novo Testamento em 1681 e trabalhou no Antigo Testamento até a morte dele. A Bíblia completa ficou impressa em 1753, o Antigo e Novo Testamento. As traduções mais modernas são do século XX, que foi uma revisão da Almeida, então é Almeida Revista e Atualizada, que a gente lê RA, a gente usa aqui bastante também. A Almeida Revista e Corrigida também teve depois dessa, tá? As duas são publicações da Sociedade Bíblica do Brasil. A do século XXI já teve uma tradução para uma linguagem mais contemporânea, né? Que é aquela que eu falei para vocês semana passada, né? Bíblia das Descobertas, que é mais fácil para as crianças entenderem, né? A NVI também veio no século XXI. E tem a NVT, que é a nova versão transformadora, tá? São essas versões que a gente trabalha atualmente. O que é legal disso? Deixa eu terminar aqui, esqueci essa parte. Tem dois tipos de tradução também, que é por isso que por isso que teve essas traduções mais adaptadas, né? A gente tem a tradução chamada equivalência formal, que ela é feita para estudos mais profundos, que nem a Almeida é uma tradução de equivalência formal. Então é palavra por palavra, coloca-se traduzido para o português, arruma-se a frase, né? A equivalência dinâmica é essa, por exemplo, que nem a da linguagem de hoje. Entende-se o sentido e explica-se, né? Tentando preservar o máximo possível da linguagem original, né? Todas essas versões, elas falam da mesma verdade. E é por isso que é legal da gente comparar as versões, né? Eu gosto particularmente de estudar na Almeida,
né? Apesar dela ser mais difícil, porque ela tem um português mais clássico e tudo mais, mas eu acho que ela é mais fácil de entender o sentido das palavras, né? Quando está muito complicado, aí eu vou para as mais atuais. Pega a NVI e pega a NVT, a NTHL, né? Tradução da linguagem de hoje. Aí fala, tá falando disso. Aí eu volto para lá, entendeu? Aí agora eu entendi. Aí dá para ir lá nos originais. O que quer dizer essa palavra aqui? Porque eu entendo o contexto. Então esse é um jeito de se estudar também, né? A gente ter várias versões. Poxa, mas eu tenho que comprar 20 Bíblias? Não é isso, ó. É de graça, né? É de graça. E tem 2 aplicativos da Bíblia também que são bem legais, né? Tem o Holy Bible, né? Que é o da YouVersion, que é o que eu mais uso. E tem um que o pastor e o Felipe me passaram, que é o My Bible. Né? Ele é uma cruzinha. A Bíblia é preta e uma cruzinha. Nesse é legal porque você pode pesquisar as palavras direto nele. Você clica na palavra e já abre o dicionário, abre a palavra original. É bem legal, né? Então, são Bíblias para a gente estudar, tá? Tudo bem até aí? Beleza? Aí, as divisões da Bíblia, tá? Isso aqui também faltou semana passada. Então vamos lá. A Bíblia é dividida assim. Antigo Testamento, a gente tem o Pentateuco, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? 5, Pentateuco. Livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros de poesia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas são maiores porque os livros são maiores, né? Por isso, né? Tá? Não é por grau de tá? Né? Que parece, né? Profetas maiores, profetas menores. Não, é por conta do tamanho do livro, tá? E os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Exatamente. Só o Tomé, exatamente. O Tomé é o único profeta maior aqui. Né? Exatamente. Tudo bem? No Novo Testamento a gente tem os Evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Livros históricos: Atos. As cartas, né? Ou epístolas de Paulo: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Olha. Aí. Tá vendo? Você achou. Então, comprovou o que eu falei. As epístolas gerais, cartas abertas, né? Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. E o livro de profecias, que é a Revelação, Apocalipse. Tudo bem? Bem? Então acho que é isso. Fiz um resumão. Então, qual é o objetivo da Bíblia? Revelar Deus à humanidade. Ensinar a gente como viver, que é aquilo que eu falei da identificação, né? E mostrar que nós não estamos sozinhos. Esses são os objetivos da Bíblia, né? Se a gente destrinchar esses 3 objetivos, cai em tudo que a gente leu aqui. Revelar Deus à humanidade, ensinar como viver e mostrar que nós não estamos sozinhos. Desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos. Deus está junto com a gente. Amém? Amém? Colocações? Não? Os judeus, quando eles fazem a divisão no Velho Testamento, eles classificam diferente da nossa. Então, só esse detalhe, mas é a mesma Bíblia. Legal. Deu para ouvir? Não? Legal, acho que é isso então, gente. Aí, lembra que eu falei que tinha uma musiquinha? Lembra? Todo mundo está com a Bíblia aí? Sim? Vai. Abre na primeira página aí. Primeira página.
Tem uma música, a Bíblia começa com música na nossa. Olha lá, primeira página lá. Está escrito assim, ó, índice dos livros que contém a Bíblia. Tem uma música aí. É sério, tem uma música, você acredita? Olha, já começa com arte. Olha que legal. Ai, ai, que da hora. Todo mundo abriu aí? Tá vendo o índice? Tá vendo o nome dos livros? Então tem uma musiquinha aí. Vamos aprender? Vamos? Vamos lá. Não dá, é canhoto. Não dá. Vamos sim. Vamos fazer aqui, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Beleza? É essa a melodia. Ou cantava isso aqui, ó, na criança. Exatamente, né? Vamos de novo? Vamos? Não é difícil, né? Não, né? Vamos lá, só pegar a métrica, tá? É sempre a mesma coisa. Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, 39 livros então no Velho Testamento aí estão. Vamos pro novo agora, pro novo, vai, pro novo. Vamos lá. Já entenderam, né? Entendeu? Vai. Mesma coisa, hein? Vai no novo, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém. Ai, me divirto. Legal, né? Legal, tá vendo? É isso. Fazendo louvor, né? É isso aí. Isso é legal, né? Porque a gente aprende essas coisas lá na escola bíblica, né? Dos infantis, né? Na escola infantil. E isso, ó, por exemplo, eu nem sei quando eu aprendi essa música. Sei lá. E ela ficou na minha cabeça. Faz tempo, pô, faz tempo. E aí, tá vendo? É ensinamento bíblico, né? São a ordem dos livros. Quando eu tô na dúvida, peraí, Mateus, Marcos, aqui. A gente canta e, pô, lembra onde que tá, né? Se a gente canta a Bíblia, é isso que acontece, né? A gente lembra onde estão os textos. A gente lembra das referências, né? Porque a gente aprende e o Espírito Santo lembra quando a gente precisa usar. Por isso que é importante a gente se dedicar à leitura diária, né? Tá bom? Beleza? Nenhuma dúvida? Não? Então é isso aí. Por hoje é isso. Fala, Fê. Só para fechar esse assunto do primeiro capítulo, a respeito das escrituras, é importante a gente dizer que nós, como batistas, como cristãos verdadeiros, nós cremos que a Bíblia ela é inerrante. Não, a Bíblia não contém erros, como infelizmente muitos pastores atuais, alguns pastores liberais têm tentado continuamente os fiéis que a Bíblia não tem erros. A Bíblia ela é inerrante, mas ela foi inspirada por Deus desde Gênesis até Apocalipse. Ela não tem contradições. Todos os seus livros, né, como já foi falado desde a primeira aula, são 1500 anos de história, com autores diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes, falando do mesmo assunto. E quando a gente pega de Gênesis a Apocalipse, há um consenso entre os livros. E há um só Deus que guia todos esses homens ao longo da história. Então ela não contém erros. Ela fala
digital, e vocês com certeza irão ver alguns influenciadores querendo colocar na cabeça de vocês que a Bíblia contém erros, que ela contém contradições, ou que a tradição de determinada religião ela está acima, ou ela está em pé de igualdade às escrituras. Nós não acreditamos nisso. Nós, como batistas, nós acreditamos que a Bíblia é a fonte principal de autoridade da igreja. Ela é o nosso manual de vida, é a nossa bússola. Nós não somos adoradores da Bíblia, do livro, nós não somos bibliólatras, mas cremos que Deus fala através das escrituras. Amém? Aproveitando, sabe o comentário de outros termos, né? Ela é inerrante, ela é infalível. Então são termos que parece assim que se perdeu, né, no tempo, mas para nós é resgate feito com muita propriedade disso, né? Ela é viva. Então assim, é muito importante a gente lembrar isso. Podem ver que muitas vezes a gente está ouvindo uma mensagem, o pastor, o pregador fala assim, que a Bíblia é o nosso livro de fé, regra e prática. Parece que é um jargão, né? Mas não é um jargão, é um conceito. Fé, porque é por meio dela, regra, porque a gente se baseia nas nossas regras, e prática. Então, assim, obrigado por defender isso que o Felipe comentou, porque realmente, irmãos, o diabo ele tenta ou arrancar-nos de Deus, ou nos tirar da Bíblia. Quando não consegue, querem reinterpretá-la, querem dar aquele jeitinho. Se ela é inerrante, né, Felipe, você falou, ela também não precisa ser atualizada. Exatamente. Reinterpretada, né? Exatamente, né? E a gente descobre isso, porque a gente precisa, é bom a gente ler, né? Outros livros também, isso é importante, né? Pra gente poder aprender tudo mais. Mas a gente sabe quando os livros eles são bons ou são bíblicos, porque eles nos levam a ler a Bíblia, né? Fala como está escrito sobre isso, está escrito nesse trecho sobre isso. E mesmo assim é bom a gente sempre comprovar, né? A gente não lê o versículo isolado quando a gente está estudando nos livros. A gente lê o que vem antes e lê o que vem depois, para entender o contexto, para ver se não está sendo usado como pretexto, né? E isso que o Fê falou é importante da atualização da Bíblia, porque a gente vê isso na arte, a gente vê isso nas pregações, né? Vê isso na disseminação atual, porque é como se a mensagem se adequa ao homem, né? Ah, eu fiz isso porque o Paulo também aconteceu isso com ele, né? Em vez de aprender que se aconteceu com ele é porque é pra gente se arrepender, ou se é pra gente mudar, ou pra gente fazer como ele fez lá, né? Não porque a gente está fazendo e está sendo validado por uma passagem isolada, tá? Isso é muito importante, tá? A Bíblia gira em torno de Deus, lembra disso, né? E a gente se adequa a isso. Uma coisa interessante é para levar a gente a pensar. Ao longo da história, primeiro tentam destruir a Bíblia. Bota fogo na Bíblia, destrói, pega, enfim. Depois proibiram a Bíblia para a linguagem, proibiram a Bíblia para o povo. Como viram que é possível destruir a Bíblia? Sempre tinha alguém com Bíblia. Ou sempre tinha alguém que ia traduzir para a linguagem do povo, então agora nós vamos ter que distorcer as palavras. Ele não dá mais para destruir. Agora a Bíblia está em todo lugar. Então o diabo ele vai mudando a estratégia a fim de que a gente não tenha a verdadeira compreensão das escrituras. A Bíblia é o único livro atacado de toda a história. Ninguém ataca o Alcorão, ninguém ataca os livros de Mormon, ninguém ataca coisíssima nenhuma. Agora a Bíblia é o único livro que o pessoal fica questionando, é o único livro que o pessoal quer destruir, é impressionante. Já pararam para pensar? Pense um pouquinho, é só a Bíblia. É porque não crucificaram essa E só um adendo também sobre as traduções. Essas novas traduções mais atuais, elas têm a sua utilidade. Só que, em virtude dessa turma que quer reinterpretar a Bíblia, eles fazem uma celeuma diabólica. Então, a sugestão nossa é: conheçam todas, se aprofundem nas mais clássicas e prestem muita atenção nessas novas. Elas têm uma utilidade? Tem, mas infelizmente essas mais novas têm causado um desserviço, porque pega essa turma aí de deturpado que quer alterar o texto, por exemplo, a questão gay, a questão de casamento, de divórcio, a questão de
sabedoria, a questão, então, ou seja, eles pegam aquela ideia e distorcem ainda mais. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Só um, né? Foi ótimo. A gente tem um exemplo clássico, por exemplo, dos TJ, né, os testemunhos de Jeová. As primeiras Bíblias dele eram praticamente igual a nossa. Então, mas aí era igual, só que aí eles mudaram isso. Eles tinham a Bíblia praticamente igual a nossa, porém a própria Bíblia deles falava contra eles. Aí eles distorceram a palavra para se adequar a eles. Isso é o problema. Ao longo da história é sempre isso. Eu vou adequando as escrituras àquilo que eu quero para a minha própria compreensão. Não é assim. A Bíblia é engraçado, eu sempre falei, até comigo com a Natália. A Bíblia é o único livro que fala contra nós mesmos. Você nunca vai ver um autor falando contra si mesmo. Porque ela é inspirada por Deus mostrando que nós devemos se arrepender. Ninguém vai ver. Porque o autor vai falar contra si mesmo. Justamente, vou falar contra. Estou defendendo uma tese, vou falar contra. É por isso que ela incomoda demais. Porque nem a Bíblia falou, a Bíblia é viva, ela vai apontar o nosso erro a fim de que nós venhamos se arrepender e venhamos encontrar Deus. Ela é a bússola que nos leva ao Éden novamente. É isso. Amém? É isso. Tem uns autores que querem falar, mas esse texto era para aquela época. Não tem data, não tem Não tem. prazo de validade. Não tem. É eterno. Beleza? Fechou? É isso aí. Vamos tomar uma água. Bora pro culto. Amém? Semana que vem, criação. Né, Fê? Felipe, semana que vem. E de um biólogo, hein? Ó. Deus abençoe, gente. Até daqui a pouco.